Senhores, nós vamos começar a aula de hoje. Eu vou abordar alguns tópicos com vocês, vou falar um pouquinho sobre a folha série A, que é a folha que a gente utiliza para desenho técnico. Daí eu vou falar um pouquinho das margens, depois vou falar um pouquinho da legenda, de como é feita a legenda, a estrutura, a informação que tem que ter na legenda. Eu vou finalizar essa aula aqui fazendo um dobramento de folha com vocês, apesar de ser uma norma, é verdade que já está desatualizada, ela já não é mais, já foi uma norma cancelada, né? Vale a pena a gente aprender por quê? Porque agora mesmo você tem um projeto na tua mão lá e você vai para uma área operacional, então você tem que levar esse projeto, você não vai levar uma folha desse tamanho para a área operacional, você vai dobrar ela, fazer ela ficar no mínimo no tamanho de uma folha A4, você levar direitinho para a tua área operacional. Então, mesmo a norma estando cancelada, eu vou explicar para vocês como é que funciona o dobramento de folha. Vou fazer isso bem bolado aí. Vou começar falando para vocês aqui sobre a folha da série A. Em desenho técnico, a gente utiliza essa folha, aí seja ela folha A0, A1, A2, A3, A4, vai até a 5 e a 6, mas a gente não usa a 5 e a 6 não, a gente para na 4, tá bem? São os que usam em desenho técnico. A0 e A1 usa basicamente em projetos arquitetônicos, A2, A3 e A4 a gente utiliza em desenhos técnicos, no geral, desenho mecânico, projetos elétricos, etc. Tá bem? Acompanha comigo. Quando eu falo para vocês sobre folha A0, A1, A2, o que isso quer dizer? O A é a série, o número, a quantidade de vezes que ela foi dividida. Por exemplo, se eu pego a folha A0, eu não vou me preocupar com dimensões aqui, só a título de explicação. Se eu pego a folha A0, que é a maior folha que nós temos da série A, eu divido ela no meio. Opa, ficou feio. Agora ficou bonito. Eu tenho a folha A1 na divisão. Se eu divido a folha A1 no meio, agora ficou bonito. Tem a folha A2. Se eu divido a folha A2 no meio, eu obtenho a folha A3. Se eu divido a folha A3 no meio, eu obtenho a folha A4. O que eu estou querendo dizer com isso? Da série A, o número indica quantas vezes a folha foi dividida. Por exemplo, nesse caso aqui, A1, a folha A0 foi dividida uma vez para obter a folha 1. A4, a folha A0 foi dividida 4, 1, 2, 3, 4. Foi dividida 4 vezes para se obter a folha A4. Senhores, agora sobre as dimensões dessas folhas que eu apresentei para vocês, eu vou trazer algumas informações. Eu vou começar aqui com a folha A0. A folha A0 ela vai ter 841 por 1189 milímetros, são as dimensões dela, 841 por 1189. É uma folha comprida, é uma folha grande. Essa folha ela vai ter de margem 25 milímetros no lado esquerdo da folha e ela vai ter 10 milímetros nas outras margens. A legenda para esse modelo de folha tem que ter 175 milímetros e a espessura da linha da margem tem que ser 1,4. Aí começa a entrar aquelas diferenças que eu falei para vocês do grafite. Então se eu for trabalhar com a folha A0, essa atenção tem que ter. Depois vocês podem acompanhar no e-book dessa disciplina, que lá eu trago de todas as cores para vocês acompanharem com mais calma. Mas na folha A3, por exemplo, as medidas dela são 297 por 420. Então ela vai ter 297 de altura por 420. Ela é compridinha também. A margem da lateral esquerda vai ter que ter 25 milímetros. As outras margens vão ter que ter 7 milímetros de afastamento das bordas. Beleza? A espessura da linha que eu vou utilizar é 0,5 milímetros. Daí o motivo de eu ter pedido uma lapiseira 0,5. E mais uma informação importante. A legenda tem que ter 178 milímetros. A folha A4, para vocês terem uma ideia, 210 por 297. São as medidas da folha. A legenda ela tem que ter 178 milímetros. De novo, ela vai tomar todo o comprimento da margem quando a folha estiver na vertical, tá bem? A espessura do grafite tem que ter 0,5 milímetros, daí o motivo de eu ter pedido uma lapiseira para vocês, tá bem? E as outras margens, elas vão acabar tendo 7 milímetros cada uma. Senhores, então basicamente o que eu estou falando para vocês é o seguinte, nós vamos fazer essa prática depois. É isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma folha A3. Vou fazer a mão aqui para vocês entenderem. Da folha A3 eu tenho aqui a margem da lateral esquerda que eu tenho falado.
as outras margens. Praticamente retinho. O que eu estou falando para vocês, gente, é que essas margens aqui elas vão ter 7 milímetros. 7 milímetros. E essa margem vai ter 25 milímetros. A margem em relação à borda. Vale lembrar que fiz aqui o esquema de uma régua para que vocês acompanharem comigo. Dentro de 1 centímetro, que provavelmente é a unidade que vocês são acostumados por causa do ensino médio e etc. 1 centímetro, ele tem 10 divisões. Cada divisão dessa equivale a 1 milímetro. Então, quando eu falo para vocês que a margem tem que ter 7 milímetros de afastamento da borda, eu digo que ela tem que ter esse tamanho aqui, ó, no 7º tracinho antes de 1 centímetro. É isso que eu estou falando para vocês. Se a margem tiver que ter a medida de 25 milímetros, eu estou falando disso aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Estou falando disso aqui. Então ela vai ter esse comprimento aqui. Vai marcar aqui pra gente. Pessoal, identificação do nosso projeto agora. Quando eu tenho um projeto, eu tenho que identificar esse projeto. A gente faz isso através da legenda. As informações obrigatórias na legenda, elas são, primeiro, instituição que você está fazendo o seu projeto. Segundo, o projetista responsável pelo desenvolvimento. Terceiro, o engenheiro que vai assinar o projeto. Às vezes, obviamente, o engenheiro é o projetista também. Quarto, o título do teu projeto, sei lá, Ventaneira do Alto Forno, é o título do teu projeto. Quinto, a data que ele foi confeccionado. Sexto, a escala que o teu projeto foi desenvolvido. E o sétimo é o tagueamento, ou seja, o número do teu projeto de identificação. Essas são as informações orientadas como básicas numa legenda. Obviamente que depende da empresa. Vai ter empresa que vai botar mais informação, vai ter empresa que vai botar menos informação. O fato é que nós temos que seguir duas regras. Uma é cumprir o tamanho padronizado de legenda, 178 milímetros e 175 milímetros, depende do modelo de folha que eu escolhi. Essa é uma questão. A segunda questão é, as informações consideradas obrigatórias, elas têm que estar na legenda. Ah, professor, mas na minha empresa tem mais informação. Fala o tipo de porca, o tipo de arruela. Não tem problema. Sabe por quê? Porque menos informação que isso não é legal, mas mais informação fica a critério da empresa. Eu tenho que me atentar em não descumprir o tamanho dela, porque isso faz questão de dobramento de folha e etc, organização e etc, né? Pessoal, agora nós vamos fazer uma atividade prática. Eu vou desenvolver uma margem, uma legenda com vocês na folha A3, na folha A4 e vou dobrar. O primeiro passo aqui, pessoal, é alinhar a folha, e para isso eu vou usar a régua T. Eu posso alinhá-la de várias formas, né? Hoje eu vou trabalhar com a régua T, vou ficar variando sempre para vocês terem experiência com todos os instrumentos. Alinhei a folha, na beiradinha dela eu colo ela, sempre tendo aquela atenção de colar mais na beiradinha possível para não comprometer a área gráfica. Para fazer a margem de uma folha A4, eu vou seguir aquelas tabelas que eu apresentei no começo da aula, vou respeitar elas e vou fazer uma marcação. Olha o tempo que eu ganho utilizando a régua T. Marquei o 25, que eu falei para vocês tem que ser dessa forma, e do lado de cá eu já marco logo 7 milímetros. 5, 6, 7. Marquei o 7. Marquei os dois. Risco aqui, de ponta a ponta, sem maiores preocupações, depois eu apago o excesso. Lembrando que a linha que eu tenho que fazer aqui é uma linha contínua, de lapiseira 05, linha fina contínua. Fiz aqui, ó, logo as margens nos dois lados. Agora eu vou fazer na parte de cima aqui, fazendo só com a régua. É para vocês entenderem também como é que seria só com a régua. Certo.
Em desenho técnico não pode ocorrer cruzamento de linha com ponta sobrando. Isso tem que ser resolvido. Borracha de desenho técnico veio aqui, me ajuda nesse problema. Agora eu vou para a legenda. Fiz a margem, usei a régua T aqui eu usei a régua tradicional, para vocês verem que dá para fazer das duas maneiras, né? Agora eu vou fazer aqui embaixo a legenda. Vou fazer ela com 20 de altura. A ABNT ela não padroniza a altura de legenda, ela padroniza o tamanho somente. Então, a altura eu botei com 20, proposital. O modelo de legenda que eu vou fazer aqui, dentre os modelos que tem lá no e-book, o modelo que eu vou fazer aqui é um modelo simples, rápido, para a gente não perder tempo com isso. Aqui, então vou fazer umas divisões, já eu boto anotado aqui os valores, né? 178 certinho, batendo, 30, mais 40 dá 70, mais 58 dá 128, mais 20 dá 148 e 30 no final aqui. Já vou marcar logo a altura dela também, que eu vou trabalhar com as divisões dela em 10 milímetros. Aqui entra o engenheiro. Aqui entra o título do projeto. Vou chamar esse título aqui de margem e legenda A4. Enquanto eu não expliquei ainda sobre a caligrafia técnica para vocês, peço que vocês façam com letra de forma, igual eu estou fazendo. Aqui entra a data. Aqui entra a escala, mas como eu não expliquei sobre isso ainda, bota para mim só a letra ESC, que é a abreviação de escala. Aqui entra a tag. Desenho. Número 1. E à medida que vocês forem executando na folha de vocês vão alterando para número 2, número 3. Isso aqui é uma margem feita numa folha A4. Pessoal, nosso projeto está executado, nossa margem está feita, nossa legenda está feita, beleza. Uma folha A3 é diferente de uma folha A4. Vocês perceberam isso com a atividade prática. A folha A4 eu consigo guardar na minha pasta. E a folha A3, o que eu faço? Existem técnicas de dobramento de folhas. Eu coloquei técnica por técnica lá na apostila de vocês no e-book. Da folha A0, a folha 1, a folha 2, a 3, a 4 já não precisa. Então existem técnicas por técnicas, né? Eu vou pegar as mais comuns, que é a folha A3 e a folha A4. A A4 a gente não dobra, guarda direto. A folha A3, eu peço que vocês me acompanhem que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Preparei aqui a folha A3 agora, nós vamos fazer a margem na A3. A A3 eu não trabalho com ela na vertical, igual eu fiz na A4. A A4 eu trabalho com ela na vertical.
Posso trabalhar com ela na horizontal? Posso. Só que essa margem ficaria aqui, de 25 milímetros, e a legenda ficaria aqui assim. Qual mudaria isso? A A3, ela foi feita para trabalhar com ela na posição paisagem, para desenho técnico. Então, ó, primeiro eu vou enquadrar ela aqui na minha mesa. Aproveitar aqui a régua T para isso. Agora eu começo a colar os extremos dela. Agora eu vou fazer sem a régua T. Por quê? Vou fazer das duas maneiras. Uma eu usei a régua T e uma eu vou usar sem, para vocês verem aí que dá para fazer das duas formas. Eu marco os meus 25 aqui em cada lado. Marco os meus 25 aqui no lado esquerdo. Em cima. Eu já faço aqui a primeira linha. Eu já faço 7 nos outros lados agora. Contando aqui 5, 6, 7, né? Só marquei o inverso. E faço o lado de cá. Conecto os... Sem a régua T demora um pouquinho mais, vocês estão percebendo, mas nada de aterrorizante. Marco 7 aqui embaixo. Apago os excessos de linha. O que extrapolou, o desenho da margem está feito. Vamos para a legenda agora. Marco 20 de altura. Eu já faço aqui sem medida, não medi agora, depois eu me preocupo. Na verdade agora já pontos. Eu já venho aqui e já marco o ponto 178. E é extremamente importante que eu obedeça, que eu respeite essa medida, porque ela é fundamental no dobramento de folha. Agora eu já vou fazendo as divisões logo da minha legenda. Eu vou voltar com a régua T para me ajudar. 30 mais 40 vai dar 70, mais 58 vai dar 128, mais 20 vai dar 148, e o restante aqui é o tag, né? Que eu já tenho comentado com vocês. Vem com a minha régua T, faço o primeiro campo e preparando as divisões dos campos. Eu preparo na metade com 10 mm. Vale ressaltar que isso aqui não é regulamentado pela ABNT. A forma que você vai dividir sua legenda pouco faz diferença. Você pode ter um jeito, eu tenho outro, isso não faz muita diferença não. Não pode é perder as medidas, né? Aqui eu boto o nome da empresa. Projetista. Engenheiro. Título do projeto. Margem. E legenda. A3. Data. Escala, que eu vou botar aqui com ESC. Não trabalhei isso ainda. O tag que eu vou botar desenho. Número 2. Eu vou fazer uma colinha para ajudar vocês. Eu acabei não fazendo isso no anterior, mas a medida serve para as duas, no caso. Aqui em cima eu usei 30, esse espaço daqui, aqui foi de 30. Aqui eu usei 40, daqui para cá foi 40. Aqui eu usei 58, daqui aqui 58. Daqui aqui eu usei 20 e daqui aqui eu usei
30 de novo. Somando tudo, eu tenho os meus 178 respeitando a norma. Daqui aqui eu botei 10, metade, né? E daqui aqui, obviamente, vai ter os outros 10, totalizando 20. Essas são as medidas. Lembrando que a margem aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 7, aqui vai ser 25. Pessoal, outra coisinha, o grande objetivo do dobramento de folha é você reduzir uma folha do tamanho A3, A2, A1, A0, para uma folha do tamanho A4, para que você possa arquivar essa folha. Esse espaço da lateral esquerda aqui, ele existe para arquivamento, para você furar, catalogar em pasta, para você guardar esse arquivo, grampear. É para isso que a ABNT pensou nesse espaço aqui, né? E para você reduzir uma folha A3 de modo que ela fique do tamanho de uma folha A4, é muito simples. A gente pega, ela tem 178, mais 7, 185. 7, 178, totalizando. Daqui aqui eu tenho 185. Eu pego na quina da minha legenda, na quina da legenda, beleza, alinho aqui para garantir o paralelismo da dobra, peguei na quina, alinhei, faço a primeira dobra. Então, ó, abri para vocês verem, na quina da legenda eu fiz a primeira dobra. Agora eu trago essa dobra até a margem da lateral esquerda, trouxe a dobra, agora eu tenho uma folha A3, reduzida numa folha A4. E é importante, para arquivamento, eu tenho uma folha A3 reduzida numa folha A4, legenda visível, de modo que a pessoa não precise tirar a minha folha da pasta, ela já consegue ver que projeto é, e ela está devidamente reduzida no tamanho de uma folha A4. Pessoal, é com muito prazer que eu digo para vocês que nós chegamos ao término dessa aula de margem, legenda e dobramento. A partir de agora, todos os projetos que nós formos fazer terão que ter margens e legendas, tá? Isso é muito importante. Porque, até por exemplo, se você for fazer o curso de AutoCAD, você vai ter que saber fazer uma margem, uma legenda dentro do programa computadorizado para você desenvolver o seu projeto, tá? E outra coisa, questão da organização da sua pasta. Você vai manter ela organizadinha. E outra coisa, é a questão da organização da tua pasta. Você vai manter ela organizadinha, seguindo uma sequência lógica, com margem e legenda para ficar bonitinho e tranquilo aí pra gente dar continuidade ao nosso curso. Senhores, outra coisa muito interessante também, você fez uma margem numa folha A4, se você não quiser ficar perdendo tempo com isso, eu vou fazer isso, né? Não vou ficar fazendo margem para todos os projetos que eu vou fazer com vocês. Então, o que vocês podem fazer? Faz a margem e a margem. Então, o que vocês podem fazer? Faz a margem em uma folha, tira uma cópia, tira umas 20 cópias dela, numa impressora, numa Xerox, numa impressora, numa fotocópia, não, numa impressora, numa copiadora, vocês tiram umas 20 cópias dela aí e a gente vai usando. Acabou, vai lá, tira mais cópia, sem problema nenhum, tá bem? Só que os nossos projetos terão que ter margem e legenda. Um grande abraço, pessoal, e aguardo vocês na próxima aula. Aí aqui agora...